Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre coerência textual. Bem, o significado de coerência textual, segundo o dicionário Aurélio, ligação ou harmonia entre situações, acontecimentos ou ideias, relação harmônica, conexão, nexo, lógica. Para muitos estudiosos da língua, o termo coerência pode ser usado em sentido geral para denotar que alguma forma de relação ou unidade no discurso pode ser estabelecida. Então vejam essas obras de arte que num primeiro momento nos parecem assim um pouco caóticas, mas que na verdade nós fazemos força para darmos uma interpretação a elas. E o texto, o que é? O texto é uma unidade de sentido no universo da comunicação humana. Olha só que boa definição, né? O texto é um todo coeso. Vamos observar essa figura dessa menininha e aí, escrito logo abaixo, essa menina é um anjo. Vamos guardar essa imagem. Conhecer apenas o significado dos signos não garante o sentido. Este só é captado nas situações reais em que os fatos são ditos ou escritos, na comunicação efetuada entre pessoas. Por exemplo, a frase "a menina é um anjo", se ela sair daquele contexto, né, e for dita por um pai nervoso após uma brincadeira desastrosa da filha, em uma situação real de comunicação, transmitiria o sentido irônico de que a menina era uma capeta, invertendo o significado de anjo, né? Então, teríamos aí um outro texto com outro significado. O texto é uma unidade de sentido onde tudo o que falamos ou escrevemos tem um sentido, em uma situação de interação, vejam bem. Assim, estabelecemos contato com outra pessoa, inclusive nós mesmos, porque o texto tem que fazer sentido para nós, leitores, observadores. Interação significa a ação das pessoas entre si, uma agindo sobre a outra e com a outra. Observem aí esse quadro do Paul Gauguin. Vejam aí a interação das pessoas. Há textos incoerentes? Qual a posição da linguística do texto a esse respeito? Então vamos ver isso. De acordo com Marcuse, importante linguista, é claro que há textos incoerentes, mas há outros estudiosos que defendem a ideia de que não, pois o receptor, ouvinte ou leitor do texto faz tudo para entender o significado, como se fosse sempre coerente, né? Então vamos analisar esse texto para ver se ele foi bem escrito, se ele tem erros, se realmente ele é um texto coerente. Prezado senhor síndico, venho por esta vos comunicar-lhe, vejam bem, vos comunicar, que nossa empresa é especializada, olha a vírgula, em serviços de pintura de edifícios, residências, salas comerciais com finíssimo acabamento. Nossos funcionários são todos os profissionais treinados em suas funções, todos os, com seguro de vida para oferecer-lhes olha esse acento, nossos clientes, olha vírgula, profissionalismo, segurança de quem tem 10 anos de tradição em pinturas.
Nos garantimos nossos serviços, prestados aos nossos, novamente, clientes por um período de 5 anos. Responsabilizaremos pelas obrigações trabalhistas e fiscais, de modo em que nosso pessoal que prestará os serviços de mão de obra sob seu comando. E termina a frase. A responsabilidade civil, trabalhista e penal de danos pessoais, acidentes de trabalho, serão por conta de nossa empresa prestadora de serviços. Faremos o seu orçamento sem compromisso. Então, aí, vocês perceberam aí, né, gente? Várias incoerências, vários erros, né? Se fosse uma redação, né, gente? Que nota será que eu daria? Caso não saibamos utilizar a gramática de uma língua no sentido correto, podemos obter uma série de inadequações, a ponto de romper a unidade de sentido, o todo que é determinado texto, né? Fazendo com que a coerência seja quebrada e destruído o nexo, a harmonia entre as partes que compõem o texto. Porque o todo, que é o texto, foi tão prejudicado no último texto analisado, né, gente? Por que será? Porque está mal escrito. Olha aí, pessoal. Por isso que a redação é tão importante, né? Então, vamos treinar. Fatores que devem ser observados quanto à coerência. Vejam bem. A utilização adequada da gramática de uma língua, de acordo com as situações em que o texto ocorre, isso é muito importante. A língua escrita exige cuidados especiais, claro. Então, existem situações em que nós podemos, sim, falar uma gíria, fazer algumas abreviações, falar de maneira familiar. Mas existem outras situações em que nós não podemos fazer isso, nós não podemos relaxar, nós precisamos nos utilizar da linguagem culta, da norma culta. Conhecimento de mundo, então isso engloba o que, gente? Leituras e conhecer bons sites, assistir bons programas, bons filmes, por exemplo, ler bons livros. Compartilhado por emissor e receptor, tipo ou gênero de texto. A argumentação, saber argumentar é fundamental e nós não podemos argumentar sobre algo que nós não conhecemos, né? Escolha lexical, a variante linguística e a intertextualidade. Então, esses fatores são primordiais. A intertextualidade, vamos falar um pouquinho aqui sobre intertextualidade. Como o próprio nome sugere, indica um texto sobre outro, ou seja, a lembrança, a citação de um texto em outro texto, né? Relações entre textos, mas essa seria uma aula à parte. Aqui nós vamos ver somente um princípio. As pessoas a quem dirigimos os nossos textos deverão fazer uso da intertextualidade, ou seja, fazer a ligação entre os textos que copiamos, entre aspas, para que assim possa ocorrer a coerência. De alguma forma, essa ligação depende muito do conhecimento dos interlocutores. Então, eu não posso, por exemplo, contar uma piada a quem não vai entender. Ou fazer uma alusão a um autor também a uma pessoa que não tem um nível cultural apropriado. Vamos fazer um teste sobre coerência? Então, nós vamos ler aqui Canção do Exílio Facilitada, do José Paulo Paes. Lá, sabiá, papá, mamá, sofá, sinhá, cabá. Então, para quem lembrou da Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, parabéns! Qual foi sua reação? Nenhuma? Não entendi, entendi e gostei, né? Então, esse seria um exemplo de intertextualidade, que você
o autor faz a alusão e o leitor compreende. O poema Canção do Exílio, Facilitada, do poeta José Paulo Paes, é denso como seu estilo. Na verdade, até é uma recriação, uma ironia, né? Nesse caso, o poema fez um intertexto, ou seja, uma ligação com outro poema, que na verdade é o principal, é o cânone, é o original, Canção do Exílio, produzido em 1843 por Gonçalves Dias, quando se encontrava em Portugal com saudades do Brasil. Então vamos ao texto original. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossas flores têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sei, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Lindo, né, gente? Muito lindo. Então, esse é o texto de Gonçalves Dias. O teste de coerência realizado mostra que esta deve-se ao conhecimento de mundo compartilhado pelo poeta e leitor. Para quem nunca leu ou não conhece o poema de Gonçalves Dias, o texto Canção do Exílio Facilitada de José Paulo Paes fica sem significado, né, gente? Porque quem não conhece o principal, o cânone, não consegue fazer a ponte. Vamos a outro texto, que é de Maricato. Verificação. João Carlos vivia em uma pequena casa construída no alto de uma colina árida, cuja frente dava para o leste. Desde o pé da colina se espalhava em todas as direções até o horizonte uma planície coberta de areia. Na noite em que completava 60 anos, João, sentado nos degraus da escada colocada à frente de sua casa, olhava o sol poente e observava como a sua sombra ia diminuindo no caminho coberto de grama. De repente, viu um cavalo que descia para sua casa. As árvores e as folhagens não lhe permitiam ver distintamente. Entretanto, observou que o cavalo era manco. Ao olhar mais de perto, verificou que o visitante era seu filho Guilherme, que há 20 anos tinha partido para alistar-se no exército. E em todo esse tempo, não havia dado sinal de vida. Guilherme, ao ver seu pai, desmontou imediatamente, correu até ele e, lançando-se nos seus braços, começou a chorar. Então, esse texto, gente, apesar de ter sido escrito de maneira correta, sem erros de ortografia, com relação à coerência, está péssimo, né? Nós vamos observar com mais calma, porque tem muitas incoerências aí. A idade do filho, né? A pequena casa, a direção da casa, né? Muitas coisas. Depois vocês leiam com mais calma, vocês vão descobrir. O texto anterior apresenta uma série de incoerências, não é? Em níveis semânticos, contrariando o conhecimento de um mundo geral. Não será tão fácil imaginarmos uma situação em que ele se torne coerente, né, gente? Em síntese, a coerência tem a ver com todo o que é o texto.
o nível das ideias, pois vimos que este é o produto final da interação dos interlocutores, quem fala e quem ouve. É importante salientar que não há textos, autores ou leitores coerentes em si mesmos. A comunicação bem realizada depende dos fatores como conhecimento de mundo, que já falamos, né? Leituras, bagagem cultural, gênero textual, sua adequação ao contexto, né? E ao seu interlocutor, argumentação. Então, eu argumento bem quando eu conheço o tema. Escolha lexical, variante linguística, sim, e a intertextualidade, como estamos vendo na aula de hoje. Voltando, espera-se que a partir de agora, recorde-se sempre desses fatores para que possa se tornar um excelente leitor dos textos alheios e um eficiente autor de seus próprios textos, não é, pessoal? Vejamos este outro exemplo. Era uma vez uma história tão impressionante que, quando alguém a lia, o livro começava a transpirar pelas folhas. Se o leitor fosse muito bom, o livro soltava mesmo algumas pequenas gotas de sangue. Olha só que interessante isso, né, gente? E aí, faça um exercício individual, relacione essas figuras com esse pequeno texto. Ok, gente? Espero que vocês tenham aproveitado. Postem suas dúvidas pelo chat e até a próxima. Tchau, tchau, gente!